Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Hoje, nessa sexta-feira, de 16 de abril, eu e o professor Bunazar resolvemos conversar um pouquinho sobre algumas questões práticas a respeito do tema da prescrição e da decadência. Um tema que tem sido objeto do meu estudo há muitos anos. Eu defendi a minha livre docência em 2011 e esse livro, pela editora Atlas, e agora também está na Amazon na versão de e-book. E, em razão da importância do tema da prescrição da decadência, nós pensamos em fazer um curso semana que vem e debater alguns temas hoje. Não é isso, professor Bunazar? Boa tarde. Tudo bem, Simão? Como é que tá? Tudo Exatamente, tranquilo. exatamente isso. Já que vamos conversar um pouquinho desse tema que está na moda, né, Simão? Já que vamos fazer o curso, vamos bater um papinho nessa live aqui, conversar um pouco sobre esse tema que é um tema do dia para todo mundo que advoga, todo mundo que realmente atua na prática. A professora Daniela, a Cris, nossa querida amiga aqui, o Gabriel, Brandão, toda a turma aí. Muito obrigado pela presença de vocês todos. E eu quero dizer aos nossos ouvintes que eu fico absolutamente contente de poder falar de pressão e decadência com o professor Simão aí, que é, sem nenhum favor, a maior autoridade no tema, sem dúvida alguma, não é? Escreveu um trabalho seminal sobre pressão e decadência, foi o homem que deu o passo além do professor Agnello Amorim Filho. Então, eu tenho a chance aqui de ter esse interlocutor qualificadíssimo. Então, vocês certamente Bunazar, eu ia até lá. brincar que depois de 3 lives sobre a família real britânica, é hora da gente começar a trabalhar, né? É hora da gente começar a pensar em temas jurídicos novamente. Aliás, já faz um tempinho que eu não falo com o professor Bunazar nessas nossas lives. Já estava saudoso dessa interlocução em lives a respeito de temas jurídicos. Olha que legal, tá até a Larissa do Ciências Criminais aqui, uma baita página, uma página gigante. Obrigado, Larissa, pela presença. O livro do Simão, nos seus estudos, meu querido Gouveia, aí do STJ, um livro muito, muito, muito citado pelos tribunais. Então, é sempre uma possibilidade única poder falar disso. E aí, Ai, obrigado pelo... Ô, Marlon, querido, olha lá. Beijão, Marlon. Isso aí. Eu quero começar com vocês aqui, batendo um papo muito rápido, e eu quero aproveitar e dizer para vocês que durante muito tempo, durante muitos anos, graçou na doutrina brasileira e romano-germânica em geral uma confusão dos diabos sobre qual era a distinção entre prescrição e decadência, não é? Não por culpa do Clóvis de Vilacqua, é verdade, mas o Código 16 misturava os conceitos de maneira generalizada, misturava as coisas de modo que a doutrina se via arrepiada e a jurisprudência também. Não raras vezes, aliás, era comum, né, Simão, que os juízes tratassem como prescrição o que era decadência e como decadência o que era prescrição, quando os regimes jurídicos sempre foram radicalmente diversos, não é? Eu me permito um exemplo muito rápido aqui. Se os nossos ouvintes derem uma olhada na lei de SA, quando nós falamos dos prazos para anular deliberações, o nosso legislador, um legislador muito competente, diga-se de passagem, que é o Lamy Filho e o Bulhões Pedreira, ambos juristas brilhantes, colocaram lá que o prazo era de prescrição, não é? Isso começa a acabar quando, na década de 60, Agnello Amorim Filho escreve um artigo que foi, então, um divisor de águas sobre a prescrição e decadência. Simão, eu não vou privar os nossos alunos de ouvirem da sua boca qual foi a conquista do Agnello Amorim Filho nesse ponto. E aí eu quero falar depois um pouquinho do seu trabalho sobre isso. Então, se você puder, fale um pouquinho. Não, só uma notinha, Bunazar, sobre prescrição e decadência na lei das SAs. Eu fiz o ano passado um parecer exatamente para apontar o porquê que a lei fala em prescrição de anulação, quando seria, evidentemente, um prazo decadencial de anulação. E até expliquei, com base, aliás, em trabalhos de
comercialistas brilhantes do século XX, que só podia chamar de prescrição porque o Código de 16 chamava de prescrição, já que ele não distinguiu prescrição de decadência. E é curioso como os tribunais tiveram um trabalho grande para conseguir chegar na conclusão qual era a distinção entre prescrição e decadência. E realmente, quem dá a virada para o sistema brasileiro é esse paraibano genial, lá de Campina Grande, que é Agnello Amorim Filho, que, aliás, qualquer aula de prescrição tem que começar com ele, como o nosso curso começa com ele, em que ele vai basicamente dizer que os direitos colaborativos, em que o credor faz jus a uma prestação, a um dar, um fazer e um não fazer, esses direitos geram ações chamadas condenatórias quando esses direitos são violados. Eu estou usando o termo mais simples para deixar a coisa bem clara. E violado o direito, nasce, então, segundo Agnello Amorim Filho, a ação. Hoje vamos atualizar a linguagem, surge a pretensão, e a pretensão padece, morre com a prescrição. Então, no fundo, quando eu tenho o direito de exigir um dar, um fazer ou não fazer, e o devedor não faz o que devia fazer, não dá o que devia dar, ou faz o que não podia fazer, o crédito é violado, nasce a pretensão e com ela começa a prescrição. Por isso, meus amigos e minhas amigas, todas as ações indenizatórias, dar dinheiro ou exigir o pagamento do que eu não recebi, são ações sujeitas à prescrição. Por quê? Tem pretensão e a pretensão morre com a prescrição. E ele foi mais longe, disse assim, as ações chamadas constitutivas, positivas ou negativas, em que eu vou criar uma relação jurídica ou desfazer uma relação jurídica, elas têm natureza, o prazo para o seu exercício tem natureza decadencial. Ou seja, quando eu pedir para criar uma relação jurídica ou desconstituir uma relação jurídica, o caso mais claro de desconstituição é uma anulação por vício do consentimento, erro, dolo, coação, esse prazo é decadencial. Mas mesmo quando eu entro com uma ação renovatória, Bunazar, para criar um novo contrato de locação entre as partes, já que o locador não quer, essa criação, constituição da relação jurídica também sujeita à decadência. Existem ações imprescritíveis, que são as ações declaratórias. Dizer, por exemplo, que o contrato é nulo. O nulo é nulo hoje, nulo para todo sempre. Está aqui o mestre das nulidades, o professor Bunazar, com o seu livro, que é fruto do seu doutorado. E eu não vou entrar nas firulas, que pode ser que essa tese não seja tão verdadeira, a minha, mas o nulo, em tese, eu declaro a qualquer tempo. Assim como eu declaro uma paternidade a qualquer tempo, mesmo muitos anos após a morte. Antes de você entrar, um dos nossos espectadores perguntou o que acontece se eu propuser uma ação declaratória, se ela suspende, interrompe ou paralisa o prazo da ação condenatória. Eu respondo ao nosso ouvinte que, se assim fosse, nenhum prazo prescricional faria sentido. Bastaria propor uma ação declaratória de qualquer coisa, a qualquer tempo, e esse prazo suspenderia ou interromperia o prazo da ação condenatória. Essa é uma técnica usada por advogado que tem medo de perder a demanda e pagar a sucumbência. Isso é sério. Falar, primeiro eu vou declarar, depois eu entro com a ação condenatória. A minha leitura do Bunazar aqui é inequívoca, né, Bunazar? O sujeito perde o prazo se ele pedir para declarar. Por exemplo, vou dar um exemplo bobinho. Bunazar bate no meu carro. Eu faço declaratória de culpa do Bunazar e de quantificação do dano, mas não peço a condenação. A ação condenatória, com a pretensão indenizatória, terá prescrito no prazo de 3 anos, como manda o Código Civil. Eu brinco que essa é uma estratégia que eu vi em escritórios nos anos 90, só que hoje ela é absolutamente rechaçada pela doutrina e pela jurisprudência, porque isso, obviamente, é um bypass na segurança jurídica, que é o fundamento, ou um deles, da prescrição e da decadência. Então, a primeira nota é que o Agnello construiu a tese, Bunazar. Agora, talvez você pudesse dar alguns exemplos práticos para eles entenderem um pouquinho o que é condenatório, o que é constitutivo, o que é desconstitutiva e o que é ação declaratória que não tem prazo, que essa não sofre nem prescrição nem decadência. E uma nota para os ouvintes e para os espectadores é que esse artigo do Agnello Amorim Filho, Critério Científico, que está na RT 300, páginas 7 a 37, hoje ele está franqueado gratuitamente na internet. Basta por Agnello Amorim Filho, prescrição e decadência, e vocês têm acesso ao texto para leitura, tá certo? E vale muito a pena, porque é a base utilizada tanto pelo CDC, sim, CDC em 90 e Código Civil de 2002. Perfeito. A questão foi muito bem, eu estava mexendo no código, vocês viram, eu estava querendo procurar uma súmula do STF aqui que mostra a intuição dos nossos julgadores, uma intuição muito clara. A ideia desse artigo do Agnello Amorim Filho, aí você vai me permitir, Simão, colocar a sua contribuição aqui, uma das contribuições nesse caso, né? A ideia do Agnello Amorim Filho foi vincular o estudo da prescrição e da decadência
ao estudo dos tipos, entre aspas, de ações ou de provimentos jurisdicionais. Ele pegou aquela classificação quinária do Giuseppe Chiovenda, que divide em provimento condenatório, aliás, declaratório, condenatório e constitutivo, não é? Quando nós pensamos no provimento condenatório, a ação condenatória, ela veicula uma pretensão, não é? E aí eu já vou voltar para falar desse conceito importante com vocês. Já a ação constitutiva veicula um direito potestativo, não é? E qual que é a importância disso? Quando nós falamos de pretensão, nós aprendemos algo, de certo modo, equivocado. Nós trabalhamos a palavra pretensão como significando tudo aquilo que nós pedimos em juízo. Isso não nos ajuda. Quando Liebman diz que a lide pode ser conceituada como conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, esse conceito ganhou o mundo, né? Conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. E esse conceito, de certo modo, está equivocado. Por quê? Porque quando houve a polêmica sobre a ação, uma polêmica entre dois alemães, Bernhard Winscheid e Theodor Mitter, é assim que pronuncia, Simão? Mitter? Theodor Mutter. Tá bem. Eles chegaram à seguinte conclusão: quando os romanos criaram a prescriptio, que deu a nossa prescrição, não é a ação que prescreve. O que é a ação? A ação nada mais é do que o direito de exigir uma tutela jurisdicional. O que está sujeito à prescrição é esse poder de exigir uma conduta alheia. Poder de dar, de exigir um dar, um fazer ou um não fazer. Então, vocês que estão nos assistindo aqui podem conceituar pretensão como o poder de exigir uma prestação de dar, fazer ou não fazer. E um dos grandes méritos do trabalho do Simão, no meu modo de ver, o que eu mais gosto nesse trabalho, foi essa limpeza do conceito de pretensão. Pretensão é isso, é exigir prestação de dar, fazer ou não fazer. Porque se nós entendermos a pretensão como algo absolutamente genérico, qualquer distinção fica impossível. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O Simão eu bati no carro do Simão, ele pode exigir que eu pague, que eu dê a indenização, não é? Eu contratei alguém para prestar um serviço, eu posso exigir que ele faça. Agora, olha a diferença. Quando nós pensamos nos direitos potestativos, qual é a grande característica dos direitos potestativos? Eles não têm pretensão. Eu vou lá e unilateralmente atuo. Um exemplo tradicionalíssimo, o divórcio. É claro que a gente, por tradição, vou pedir o divórcio. Nós nunca pedimos o divórcio, nós nos divorciamos. Quando eu peço demissão, eu não peço demissão, eu me demito. Eu e o Simão somos sócios. Deus me livre um dia ele queira me deixar. Eu não tenho nada a fazer. Ele vai lá e deixa a sociedade, não é? Agora vejam, se eu tenho um negócio jurídico com um de vocês que é inválido, eu não peço a invalidade. Eu vou lá e anulo. Por isso que eles não têm pretensão. Então existe uma regra que o Simão coloca muito bem no livro dele também, que é o seguinte: se é verdade que as pretensões em regra têm prazo prescricional, os direitos potestativos, em regra, não têm prazo. Eu costumo até brincar, né, Simão? Estou casado há 50 anos, a mulher quer o divórcio, eu digo, não, decaiu, não vai ter divórcio. Não existe isso. Agora, sempre que a lei coloca um prazo, o prazo é decadencial. Sempre que a lei coloca um prazo para exercício dos direitos potestativos, o prazo tende a ser, quando corretamente qualificado, decadencial. Então, essa divisão fica muito clara. Diga. Só para completar uma coisa, e na semana que vem no curso, uma das coisas que a gente vai trabalhar é dizer para vocês que o STJ entendeu que existe uma situação condenatória que estaria sujeita a prazo, mas não está. Que são aqueles danos causados aos cidadãos brasileiros pelo regime militar, na época da tortura, etc. Aí quebra-se um pouco dessa lógica. Eu não gosto dessa frase, mas é uma exceção que confirma a regra. Tanto que o STJ precisou dizer, esse caso é, entre aspas, imprescritível. Porque a regra é essa: havendo pretensão não exercida, a pretensão morre atingindo a prescrição. A prescrição, na verdade, a prescrição mata, paralisa
a pretensão. Então, é exatamente o que o Bunazar está dizendo. No direito colaborativo com prestação, o prazo tem que ser necessariamente prescricional. Claro. Que o maior deles do Código Civil é de 10 anos. E outra coisa que os alunos também às vezes se confundem, Bunazar. Mas como é que eu sei se é de 10 ou se é menor? Ué, o menor está no 206. Se não tiver no prazo menor, tem que estar no prazo maior de 10 anos. Os 10 anos são aplicados por exceção. Apesar que também, né, Bunazar, a gente vai dizer no curso semana que vem, que o STJ em responsabilidade contratual andou subvertendo um pouco aquela lógica dos 13 e dos 10 anos. É um tema complexo que eu quero explicar direitinho. Isso. Em responsabilidade contratual, nós temos agora uma leitura do STJ de 10 anos e não de 3, como mandava o Código Civil. Esse curso vai ser fantástico para o advogado. Por quê? Porque você vai ter, primeiro, um critério para saber quando o seu prazo é de prescrição e qual é o regime jurídico que eu aplico quando for prescrição. Como reconhecer que o prazo é decadencial e qual é o regime jurídico da decadência. Então vai ser fantástico. E mais ainda, quais são as exceções jurisprudenciais? Nós podemos dizer que nesse curso, depois de anos de estudo, nós conseguimos sistematizar todas as exceções do STJ. Ou seja, tudo que o STJ decide que não está propriamente na lei, vai ser possível abordar nesse curso. Não, e eu até queria fazer uma nota com você interessantíssima, porque olha que detalhe. A gente aprende na faculdade, e é verdade, que a prescrição sofre fenômenos interruptivos, impeditivos e suspensivos. Então, por exemplo, não corre prescrição entre pais e filhos durante o poder familiar. Até eu fiz vários slides preparatórios para mostrar a questão de alimentos. Mas, Simão, posso cobrar alimentos depois de 10 anos que meu pai não me paga? Depende da sua idade, etc. Há uma causa impeditiva ou suspensiva da prescrição. Só que, de repente, Bunazar, eu hoje descobri uma decisão do STJ Mista Nancy para aumentar o nosso material, que é muito curiosa. Você veja um detalhe. Eu tenho um prazo decadencial do artigo 18 do CDC para reclamar de um certo vício oculto e exigir, ou oculto ou aparente, a troca do produto ou que o defeito seja sanado. E eu tenho uma regra no CDC que a decadência obsta, paralisa, e depois também esse paralisar tem que ser entendido ser com interrupção, suspensão da decadência. Eu peguei várias orientações nesse sentido, quando eu reclamo. Então eu compro o carro, eu reclamo do vício. O detalhe foi o seguinte, o sujeito tinha um vício de fabricação que ele não reclamou ao fabricante, ele reclamou ao comerciante. Então o STJ tinha que entender se a reclamação a um fornecedor que não o responsável pelo vício, porque o fabricante estava identificado, não havia responsabilidade direta do comerciante, se essa, olha que coisa fantástica, reclamação a um dos fornecedores que compõem a cadeia, obsta a decadência, ou seja, se eu posso reclamar para qualquer um ou apenas para o fabricante. E aí o STJ entendeu, Bunazar, que a regra obstativa da decadência aplicava, porque há entre eles responsabilidade solidária. Mas tem um detalhe, o Código Civil diz que a prescrição se interrompe e suspende para o devedor solidário, mas é a prescrição e não a decadência. A decadência não tem regra própria no Código Civil. Então, será que eu posso pegar uma regra de prescrição e aplicar uma situação de decadência, como fez o STJ? Eu acho que esse debate é um debate muito rico para entender que a distinção entre uma coisa e outra não é meramente romântica ou meramente de diletantismo teórico. Você ganha ou perde a ação aplicando a regra certa da prescrição ou não aplicando a regra certa para a decadência. Exatamente, é exatamente isso. Aquela hora que eu procurava no código, procurava aqui no meu VAD, é a súmula 149 do STF. Olha o que diz essa súmula. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Olha como o nosso Supremo Tribunal Federal do passado soube instintivamente fazer a distinção. Por que é imprescritível a ação de investigação de paternidade? Porque ela tem uma carga fundamentalmente declaratória. E por que a de petição de herança prescreve? Porque ela é condenatória. Ela tem uma carga de exercício de pretensão. E aí, Simão, os alunos perguntam assim, né? Bom,
por que a ação meramente declaratória não está sujeita nem à prescrição nem à decadência? Decadência. Porque os prazos de prescrição e decadência, embora sejam distintos, eles têm uma razão de ser comum que assenta, se não exclusivamente, fundamentalmente na segurança jurídica. E a ação meramente declaratória é o que os italianos chamam de azione di accertamento, né? Ação para declarar, tornar clara uma situação jurídica. Essas ações não alteram o mundo fenomênico diretamente. Não é? Elas só se elas declaram, elas só reconhecem algo que já existe. Exatamente. Elas não criam nem descriam no mal português. Elas sempre são um provimento sobre o passado. O Código de Processo Civil, muito adequadamente, diz que cabe a ação declaratória para existência, inexistência e modo de ser de uma relação jurídica, falsidade e veracidade de um documento. Então, quando o juiz diz, né, o documento é verdadeiro, o documento não se torna verdadeiro pela declaração. O juiz simplesmente declara o que sempre foi verdadeiro. Quando eu digo é pai, simplesmente sempre foi pai, não é? Adquiriu-se por uso capião em certa data. O provimento é fundamentalmente declaratório, simplesmente se declara uma situação que sempre existiu. Agora, o ponto-chave que eu gostaria de colocar aqui e falar desse curso e do trabalho do Simão, que vai ser sintetizado nesse curso, é o seguinte. O Código Civil traz, de maneira bastante clara, momentos de início do prazo prescricional e do prazo decadencial. Só que, muitas vezes, o início dos prazos, se seguida a legislação tal qual posta, conduz a situações de completo absurdo, não é? O Simão publicou um livro, que foi uma tese de livre-docência, não é que foi um livro, foi uma tese de livre-docência que virou um livro, e é uma tese, e, portanto, há que se criar alguma coisa, e, de fato, ele criou algo que eu reputo genial, e algo que foi um passo além do Agnello Amorim Filho, não é? Que foi justamente estabelecer critérios de início desses prazos, ainda que muitas vezes contrariando um texto de lei em alguma medida, numa interpretação literal. Então, olha que bacana. E se simplesmente fosse o livro, uma tese, eu ia dizer, olha, uma tese do professor Simão, vamos ver o que vai virar nos tribunais. E a beleza disso é que o Tribunal de Justiça de São Paulo, primeiramente, não é? E o STJ, em segundo lugar, no tempo, não é? Acolheram a tese do professor Simão, de modo que a tese é citada no Brasil inteiro como fundamento de adequação da lei às situações que gerariam injustiça. Então, eu queria aproveitar, Simão, e pedir para você dar um exemplo disso. Um ou dois exemplos para a gente. O julgado do desembargador Loureiro aqui de São Paulo, que citou longamente. Todos nós conhecemos o ocorrido, que é um fato notório, e aqui não há problema, porque eu não advoguei, não dei parecer, simplesmente acompanhei pela imprensa o caso do Banco Santos. O Banco Santos, o banqueiro, praticou atos que foram tidos depois como atos que lesaram os seus correntistas, os seus clientes, e esses clientes resolveram, então, demandar a diretoria do banco e o próprio banqueiro por danos que lhes foram causados por uma gestão ruinosa do Banco Santos. E o fato é que houve um detalhe interessante nesse caso, em que o processo mesmo de liquidação do banco contou com uma perícia para exatamente verificar se os atos praticados pela diretoria foram atos de gestão ruinosos ou atos regulares que não deram certo, como qualquer infortúnio empresarial pode gerar. E a perícia concluiu que os atos realmente foram atos de má gestão e atos que causaram prejuízos passíveis de indenização. Então, o que aconteceu? Esse laudo foi publicado e o juiz mandou dar ciência a terceiros com uma ampla divulgação para que soubessem da ciência, do resultado dessa investigação nessa prova judicial. E daí, os correntistas e alguns grandes prejudicados entraram com ação indenizatória. O TJ de São Paulo, à época, aplicou a prescrição do ato ilícito da reparação civil de 3 anos, 206, parágrafo 3º, inciso 5º. E disse que esse prazo se iniciaria quando? Quando
da publicação do laudo em que houve ciência para terceiros e por meio de uma prova pericial constituída, produzida em juízo, dos prejuízos causados pelo Banco Santos. Entendeu-se, citando o meu trabalho, o desembargador cita 2 vezes, que eu posso, até certo momento, não saber o prejuízo que tive. Posso mesmo. Posso mesmo. Um exemplo clássico... Espera só um pouquinho. Eu vou só pedir uma coisa, para você voltar um pouquinho. Se você não tivesse escrito seu livro, não é? Se fosse aplicada a letra fria da lei, é isso que eu quero que os ouvintes... é isso que eu quero que os ouvintes entendam. Se tivesse sido aplicada a letra fria da lei, qual seria o prazo? O prazo teria sido iniciado com a violação do direito, ou seja, no momento em que os atos de gestão, os atos ruinosos que causaram os danos, foram praticados. O que seria, no mínimo, curioso, porque eu estou na minha casa dormindo e eu não tenho noção nenhuma que o Banco Santos está indo para o buraco por um ato de má gestão. O que seria incompatível com a noção de negligência, descuido, que também é própria da prescrição ao lado da segurança jurídica. Perfeito. E o desembargador Loureiro, então, Bunazar, aplicou que o prazo não se iniciou lá atrás, quando o ato ruinoso ou fraudulento ou danoso foi praticado, mas no momento em que eu tive ciência inequívoca por força da publicação dessa perícia. E eu fiquei muito honrado, porque foi exatamente isso que eu defendi. Eu até conto a vocês um caso que não é pouco comum, uma pessoa que se acidenta no acidente automobilístico, sofre um dano à sua saúde que não é perceptível desde logo. Por que não é? Porque ele precisa de um tempo para se manifestar. Não adianta, eu saio do carro após o acidente tão normal quanto eu entrei. Só que depois de 2, 3 meses, há uma ruptura de baço, vamos dizer, e ela começa a se manifestar. Seria justo o prazo prescricional para indenização começar do chamado dano-evento, ou seria melhor começar da ciência do dano-prejuízo, do momento que eu comecei a sentir dor? A accionata, Letícia, é exatamente a leitura que eu faço. Não é que eu digo assim, não há accionata. Só que a accionata não é nata, muitas vezes, no texto frio da lei, quando há violação do direito. E sim, há quando, em certos casos, de responsabilidade extracontratual, é bom que se frise isso, é o que nós estamos falando, eu tenho ciência do dano. Porque, Bunazar, eu defendi na tese que na responsabilidade contratual, vamos dizer, você tem um aluguel para receber, o seu locatário não te paga o aluguel. Não é possível se invocar, mas eu não sabia porque eu não chequei minha conta bancária. Mas eu não sabia porque eu fiquei doente, naquele dia eu não podia ir ao banco. O direito não vai levar essas situações em conta, porque o valor da segurança jurídica ficaria ferido de morte se o credor tivesse algumas escusas nesse sentido, né? Apesar que outro dia, Bunazar, só para te contar, a do Banco Santos eu tenho, eu mando, eu ponho no Instagram depois, que me cita. Só para te dar uma ideia, outro dia uma amiga que é árbitra, presidente do painel arbitral, me ligou, Bunazar, por uma questão interessantíssima. É uma relação contratual entre empresas, tá? Mas o dano para ser percebido por uma empresa não era percebido desde logo, contratualmente falando, tá? Não era um ilícito extracontratual. Porque houve uma maquiagem no balanço. No fundo é o seguinte, vamos resumir a prosa. Se eu atingir o faturamento de 10, Bunazar, eu tenho que te pagar mais 1, porque é um gatilho que dispara um pagamento para você. Só que eu faço uma maquiagem no balanço e nunca chega a 10. Está sempre em 9. E o dia que você descobre que eu já tinha atingido 10, às vezes passou 1 ano, passaram 2, passaram 3. E ela perguntava assim para mim, mas, Simão, aí é um caso de responsabilidade contratual, porque eu tenho que pagar. É uma prestação que se deve pelo faturamento. Só que eu faço a tal da maquiagem e daí eu não tenho como perceber. Você mantém a sua tese? Ela até pediu meu livro, depois te falo quem é. Eu mandei para casa dela o livro. Ela preside o Tribunal Arbitral. E não é quem você está pensando, é uma outra amiga que tem muitas arbitragens. Eu disse, eu quase falei o nome dela, eu disse, nesse caso, o elemento doloso, que eu falsei o meu balanço, impedindo o outro de ter ciência, não pode ser premiado. É uma questão de ética das relações e de torpeza. Daí eu posso até imaginar que, excepcionalmente, até na contratual, eu possa ter um mecanismo de ciência do dano. Mas não é a lógica da contratual, é a lógica da extra. Você está de acordo com isso que eu disse para essa nossa amiga? Estou de acordo. Eu resolveria isso aí com Tucóquio e com 129, condição maliciosamente impedida. A condição maliciosamente obstada tem-se por verificada.
obstou maliciosamente a condição. Eu sei disso quando eu descubro a malícia, né? Fundamentalmente, eu sairia por aí. Eu acho que seria uma saída. Cumprimentar o doutor Durso aqui, que entrou aqui, o Luiz Durso. Obrigado pela presença, o professor Biasi. Obrigado, gente. Ficamos muito felizes também. E aí, Bunazar, a do Banco Santos, a responsabilidade é contratual ou extracontratual? Eu ponho meu dinheiro num banco e os gestores praticam atos. Isso eu estou dizendo, não sou eu, é o TJ de São Paulo, portanto, aqui não é nenhuma crítica. Atos fraudulentos de má gestão. E meu dinheiro se perde, eu não consigo receber o dinheiro. Eu estou num prazo de responsabilidade contratual, num ambiente de responsabilidade contratual ou extracontratual? Essa questão é sempre problemática, né? As pessoas às vezes enxergam mal, no bom sentido. As pessoas acham sempre que o dano é causado com alguém que eu contratei, o dano é necessariamente contratual. Como o caso do garçom, né, Simão, que é o exemplo que a gente dá. Eu contrato o garçom para uma festa e dá um soco no convidado. A responsabilidade é contratual ou extracontratual? Ou, Bunazar, você vai para a sua obra, que você comprou um apartamento que está na fase final, cai um tijolo na sua cabeça. Ela é contratual ou ela é extracontratual? Extracontratual, claramente, né? Claramente. Extracontratual, claramente. Agora, a colega ali que falou da Accionata, é muito legal entender isso, né? A Letícia, olha lá. É muito legal o que a Letícia colocou da Accionata, porque o Código Civil, ele não dá muita chance, né? Ele diz, violado o direito, nasce para o titular a pretensão a qual se extingue pela prescrição. E o direito é violado quando há o ato de malversação, de má administração. E, portanto, se nós seguíssemos à risca o que está na lei, nós privaríamos essas pessoas de uma tutela efetiva. Não é? Então, vão aí todos os meus encômios ao trabalho do Simão, que botou as coisas no verdadeiro eixo. Diz, olha, eu não posso. A prescrição, embora isso não esteja escrito, a prescrição tem um fundamento muito claro na negligência do titular da pretensão. Como é que eu posso dizer que alguém foi negligente com o seu direito se não teria como exercê-lo? Esse fundamento, para mim, é irrespondível. Por que não corre prescrição contra absolutamente incapaz? Porque eu não posso acoimar de negligente quem é negligente por essência, que é o incapaz, não é? Não se espera. Isso faz parte da história dele, está no momento de ser negligente. Exatamente, é claro. Né? Então, essa tese é fantástica. Então, eu acho que esse curso vai ser realmente fantástico para que a gente possa pontuar um pouquinho essas questões, né, Simão? Terça e quarta que vem, 20 e 21, às 19 horas, inscrições lá pelo nosso site. Deixa eu dizer uma coisa para a colega que pergunta aqui sobre as prestações continuadas. Há uma orientação do STJ que eu não desconheço, que eu conheço, portanto, que é a seguinte: se eu tenho o vencimento de uma certa prestação e eu não cobro, daí vem a do mês seguinte, eu também não cobro, e depois vem de 3 meses, eu também não cobro. Aliás, quem me perguntou isso foi, sabe quem, Bunazar? O Enéas Costa Garcia, aquele juiz aqui de São Paulo, na Escola da Magistratura. Que a prescrição se iniciaria, Bunazar, não na data seguinte ao vencimento de cada uma delas, mas sim na última. Ou seja, se eu tiver 12 prestações para pagar o Bunazar e por 12 meses eu não pago, a prescrição das 12 começaria quando eu não paguei a última. Isso é aquelas coisas que não é defensável logicamente nem juridicamente, porque nós sabemos que, chegando no termo, sendo a mora ex re automática, começa a pretensão e começa a prescrição. Portanto, essa tese é indefensável. Agora, existe uma questão também da violação continuada. Dizem assim, se eu escrever um livro xingando o Bunazar e publicar, esse dano é eterno. Enquanto existirem livros, esse dano não acaba. Bom, então se eu puser na internet, o dano não acaba nunca, ele teria qualquer dia. Isso não dá para combinar ou comatar com a ideia de cuidado e de negligência. Se ele fica sabendo hoje do livro, por que o direito dele nasce daqui a 40 ou 50 anos, se não hoje? Perfeito. Então, isso também, para mim, essa tese da violação continuada também não cola.
é uma tese que ela só gera incompreensão do que é segurança jurídica, tá? Porque, no fundo, eu vou dizer, como eu me senti agredido, o Bunazar vai dizer, a vida inteira, até eu morrer, se eu descobrir com 20 anos e com 90 eu estiver triste com o Simão, é com 90 que eu me senti vítima do dano moral. Isso não faz o menor sentido. Com todo respeito. Eu ensino para os meus alunos, e aí eu vou dizer o que eu ensino, e você me corrija se eu estiver errado, e eu não vou ter nenhum problema em ser corrigido por você, que é a maior autoridade nesse assunto. Quando eu falo da, entre muitas aspas, imprescritibilidade dos direitos da personalidade, eu digo que eles não são adquiríveis por uso capião, primeira coisa, que eles não se perdem pelo decurso do tempo, mas que não tem nada a ver dizer que a violação a direito da personalidade gera danos imprescritíveis. O exemplo que eu dei é o seguinte, nós não vamos dizer nome, combinados, nós dois, não vamos dizer nome, mas há um professor que plagiou um colega nosso. Plagiou. E o professor a certa altura, pensou em demandar. E a pergunta é, ele soube desse plágio há 10 anos. Prescreveu ou não prescreveu o direito à indenização? Claro que sim. Agora, prescreveu o direito dele de fazer cessar a utilização? De maneira alguma. São duas coisas diferentes. A indenização e a usurpação do direito da personalidade. O direito moral do autor, ele pode reivindicar, vou usar até uma palavra real aqui, para dar ideia de sequela a qualquer tempo. Agora, o dano, desde o momento em que ele soube disso. Correto, Simão? E vamos mais longe, Bunazar. Eu lembro de um julgado do TJ de São Paulo, bastante antigo, numa época em que se demandava a indenização por danos materiais e não morais, em que houve uma vítima de um acidente de ônibus aqui no centro, que a família demandou dano material, pediu dano material. E realmente o acordo foi sobre dano material, não havia dano moral pedido, então não pode dizer que o acordo abarcou o dano moral. E a família Bunazar, tempos depois, entra com uma nova ação contra a mesma ré, a empresa de ônibus, falando assim, olha, o acordo que nós fizemos era para dano material, agora eu quero dano moral. O TJ de São Paulo, curiosamente, disse assim, eu não posso dizer que o acordo englobou tudo, porque realmente não era sequer objeto do processo de dano moral. Mas, tanto tempo depois, ele aplicou a ideia de mitigação da dor e deu um dano moral simbólico, porque naquela época a indenização se cobrava até 20 anos após a ocorrência do acidente. E eles entraram, a família, com 19 anos. E eu não me esqueço que o TJ deu uma indenização simbólica para dizer que, no fundo, o tempo realmente ele sana as dores. E o direito moral de autor, esse é claro que eu posso reivindicar até depois de 98 anos, mas o material decorrente, claro, ele tem que prescrever a pretensão. Não faz sentido tornar um dano material imprescritível. A colega até pergunta por que a história da ditadura, né? Por que nessa época, nessa questão da ditadura, o dano ficou imprescritível? Você tem até uma opinião que você falou recentemente sobre isso, né, Bunazar? Posso falar minha opinião nesse caso? Deixa eu cumprimentar a Graziela, queridíssima cliente lá de Nova York, olha que chique. Temos público internacional, Simão, tá vendo? O que acontece nesse caso? É seu prestígio, é seu prestígio. É isso. Eu tenho uma opinião muito clara sobre esse ponto dessa decisão do STJ e que, no meu modo de ver, não é exceção nenhuma à regra. Eu explico para vocês. Não é? Nós temos uma exceção à prescritibilidade das pretensões na nossa Constituição, que é o ressarcimento ao erário por ato de improbidade. Né? Um parecerzinho, lembra, Simão, que nós tivemos a honra de dar para o professor Magalhães quando era diretor da Faculdade de Direito do Lago São Francisco? Um caso muito bacana. E tem a imprescritibilidade penal, que também é exceção. Racismo e grupos armados, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Essas são pretensões imprescritíveis. Uma civil e essas duas criminais. Além disso, não pode haver. O que acontece no caso da tortura? Isso é muito interessante. A prescrição e a decadência, elas envolvem sempre o Estado. Sempre. Quando eu demando o Simão, eu faço por meio do Estado. Não é? É a força executiva do Estado que o vai obrigar a retirar bens e me dar. Quando eu tenho uma pretensão indenizatória contra o Estado porque eu fui torturado,
Quem me torturou foi o Estado e quem há de me indenizar é o Estado. Não existe segurança jurídica do Estado contra o cidadão, do Estado contra o particular. A segurança jurídica é do particular contra o Estado e do particular contra o particular por meio do Estado. Então, veja, é claro que eu posso ter leis que revoguem tributos, leis que concedam imunidade, leis penais benéficas que retroajam. Por quê? Porque eu estou tirando o poder do Estado. E quando eu tiro o poder do Estado, tanto melhor. Por isso que quando eu digo que as ações indenizatórias contra o Estado torturador, são imprescritíveis, eu estou sendo coerente e não estou estabelecendo uma exceção, porque aí não está em jogo a segurança jurídica. A exceção mesmo há no caso do erário. Porque, veja, eu, cidadão, corrupto, mas ainda assim cidadão, eu desvio dinheiro do Estado, prescreve o direito de me punir, prescreve o direito de eu perder o direito do Estado de me tomar o cargo, mas não prescreve por uma opção constitucional a pretensão a que eu ressarça. Aí é uma exceção sistemática, que está lá na Constituição Federal. Essa da tortura não me parece ser propriamente, porque envolve o Estado. É um raciocínio que eu não vi defendido ainda, mas para mim faz todo sentido, inclusive por tratados internacionais, etc. O Bunazar, mas eu estava estudando agora, para também acabar o material, a reparação do erário por improbidade, o STF diz que não prescreve. Mas não são todos, eu estava preparando material, não são todos os danos ao erário. Por exemplo, se eu bater num carro da prefeitura, se eu bater num carro da prefeitura e ela não me demandar, tem prescrição. Não é qualquer tipo de dano. É improbidade administrativa. Tá por improbidade administrativa. É por isso. E a jurisprudência do STF deu uma vacilada no momento, né? Eu lembro até que teve um voto que parecia... Não é que parecia. O ministro voltou pela prescritibilidade e voltou atrás na semana seguinte. É isso. Com a graça de Deus, rezei muito para isso. Porque... voltou atrás. Agora estou lembrando tudo. Eu lembro desse julgamento que eu estava assistindo e o ministro voltou atrás. Bom, meus queridos, como o professor Bunazar, às 7 horas, ele vai preparar o pato ao molho de laranja, que ele faz toda sexta-feira à noite para a sogra e para a Karine e para o João Miguel, que apesar de ter 1 ano e pouco, já é um apreciador da culinária líbano-gálico-italiana. Então, nós vamos deixar agora o professor Bunazar cuidar das receitas dele e eu vou para casa também, porque no centro, depois da hoje a receita vai ser mais simples. Vai ser mais simples. Você sabe o que eu vou fazer hoje? O quê? Para amanhã, eu vou temperar o coração de galinha, que eu tô com vontade de comer coração de galinha assado. E com limãozinho em cima e uma boa cerveja original. Isso. Eu vou temperar o coração de galinha. O professor Bunazar, ele prepara e o professor Simão entende as receitas. Pizza não, pizza é só domingo, minha querida. Pizza não pode comer todo dia, não por nada, que a barriga não permite. Depois a gente vai explodir. E quem me deu a dica de como temperar foi o chefe Danilo Galhardo, que é um chefe de cozinha que é noivo de uma aluna minha e ficou meu amigo. Cara, gente boníssima. Posso falar do pimentão? Vocês vão, eu que não quero falar palavrão, mas vocês vão, porque o pimentão ficou uma delícia. O problema do pimentão é que ele ficou meio feio, porque eu quebrei meio torto o ovo. Mas o pimentão ficou maravilhoso, ficou uma delícia. Vocês ficaram falando que o pimentão estava atropelado. Olha o desrespeito, Simão, que eu tinha derrubado. Vou fazer uma coisa para vocês. Sempre um aluno que escreveu assim, esse pimentão foi depois que comeu? Olha o absurdo. O Bunazar, eu vou te dizer uma coisa. Eu odeio o Heineken. Não pense em Heineken, por favor. Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu brinquei com o Bunazar quando ele postou aquela foto, que houve comentário até do padre Fábio de Mello, que eu já postei tantas coisas jurídicas, históricas, doutrina, jurisprudência. Eu nunca tive tantos likes e comentários quanto o pimentão atropelado. Então, eu quero dizer ao Bunazar... Você que falou do pimentão atropelado, né? Não falei nada, eu só li e chorei de rir. Acho que foi o Schreiber que falou. Foi Schreiber, eu só quero dizer o seguinte para vocês. Eu ainda quero aprender com o Bunazar como ser o rei das mídias, nem que for com o pimentão, que aparentemente estava atropelado, apesar do sabor sensacional. Pimentão me dá indigestão, eu prefiro pular, eu vou direto pro coração de galinha. Você quer saber? Hoje eu vou fazer o pimentão de novo, eu vou postar. Agora, o padre Fábio de Mello escreveu assim, eu falei, sejam sinceros, está feio? O padre Fábio de Mello falou, sim, muito. Quer dizer,
acabou comigo, né? Nem o pato. Agora, o Bunazar, na semana passada, postou um pato Pato foi... pelado com o pescoço, que eu, honestamente falando, olha, o cara é corajoso, porque é o pato mais feio do universo. Que Eu nem isso? comentei mais, porque depois do pimentão, coitadinho, Mas você sabe por que eu botei o pato? eu até Por que deixei que o eu... pato passar. Você sabe por que eu botei o pato pelado? Porque Não. eu fui. Para de falar do pimentão atropelado. Eu fui colocando passo a passo do pato, porque existe um professor, que eu não quero dizer o nome, mas é um difamador chamado Flávio Tartucci, que diz que eu compro pronto. O Não. Flávio Tartucci. A teoria é outra. A teoria é Não. que você começa a receita, sua sogra acaba e você conclui. Sacanagem, É mentira. que no meio do caminho você não faz. Você pega o pato pelado, bate a foto. Vai pôr a primeira garfada e bate a foto. O meio do caminho é que ninguém sabe. Até o Marcelão aí. Até Ô, o Marcelo, Marcelão. puta sacanagem. Agora é uma baita sacanagem. Ah, o do pato estava feio. Ele estava morto, era um cadáver. É claro que ele estava feio. O importante é como ele ficou depois. Vocês estão brincando? Bunazar, Obrigado, Aline. Você é uma boa maravilhosa, sexta. viu? Obrigado. Ó, sexta que vem nós vamos fazer uma live sobre algumas questões de direito empresarial que o Bunazar tem estudado muito aqui na faculdade com o professor Erasmo Valadão, professor Guerreiro, e estudado para aplicação para os nossos clientes. Então, nós achamos também que vale a pena um debate empresarial semana que vem. Vamos falar de algumas questões que vamos chamar de controvertidas, interessantes e polêmicas. É isso aí, né, Bunazar? É isso aí. Bom final de semana para vocês. Aproveitem. E, ó, terça e quarta temos curso, 19 horas. Lá no site do professor Simão tem as inscrições, tá bom? Vai na minha... Valeu, abração, Buná. Falar que está atropelado. Tchau, gente. Tá bom. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Valeu. Tchau, tchau.